do seu Pai que está no céu. Todas essas três coisas têm a ver com a vida eterna. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja é o seguinte: você tem reputação somente de que você está vivo. Vivo aqui é vivo espiritualmente. Amém, a verdade é que você está morto. Então, lembre do que você ouviu. Arrependa-se disso. Amém? Amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 12 do livro do Apocalipse. Eu coloquei esse vídeo do pastor Augusto Nicodemos porque ele fala um pouco daquilo que a gente está falando, de como o dragão, no caso de Satanás, ele se coloca contra tudo aquilo que é de Deus, e não existe nada mais que seja de Deus aqui na terra do que a igreja. Então, essa guerra invisível, ela está acontecendo há milhares de anos. Essa guerra que está sendo travada entre o povo de Deus e o inimigo deste povo, que é Satanás. Então a gente vai dar continuidade. Nos nossos dois últimos encontros a gente falou sobre o capítulo 12. Semana passada nós paramos no versículo 12 e hoje nós vamos tentar trabalhar esses versículos finais, do 12 ao 17, e trazer uma conclusão, um aprendizado em relação a todo esse capítulo 12, que trata acerca dessa guerra invisível que sempre esteve sendo travada no mundo espiritual e que muitas vezes nós somos negligentes em relação a isso. Amém? Eu vou tentar colocar o vídeo aqui, como a gente tem sempre feito, e vamos então iniciar. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, o verso é o de número 12. Antes da gente começar a leitura do versículo 12, eu vou trazer só um breve panorama do capítulo que a gente já tratou até agora, para que nós possamos ter um melhor aproveitamento em relação àquilo que vai ser dito hoje. Amém? 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 Os irmãos estão felizes com o Senhor? Amém? Algum mentiroso aqui? Não, né? Então a felicidade é verdadeira. Então nesse capítulo 12, irmãos, nós vamos ver a respeito desses dois personagens, o dragão e a mulher. A gente já trabalhou demais esse tema nos dois últimos encontros, então nós já sabemos quem é o dragão. Quem é o dragão? Satanás, o acusador, ele conhecido também como o diabo, o opositor, e aqui dragão trazendo toda a referência no seu poder destrutivo. Então Satanás ele aparece furioso nesse capítulo 12. Por que ele está furioso? Por exemplo, o que foi que aconteceu com a torcida do Vitória no domingo? Ficaram o quê? Decepcionados, não foi? Por quê? Porque perdeu, né? E no próximo domingo pode ser que seja a torcida do Bahia decepcionada. Então, por que Satanás está furioso? Porque ele é um perdedor. Por mais que ele tente maquiar isso, por mais que ele tente aparecer como o grande triunfador deste século, ele é o maior perdedor da história. Satanás perdeu em todas as batalhas que ele entrou. Nesse capítulo 12, nós vamos ver pelo menos 5 batalhas que Satanás travou e que ele perdeu. O capítulo começa no versículo 5, mostrando justamente que Satanás tentou matar o menino que viria nascer da mulher. Olha o que diz: ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. O dragão ele se colocou diante da mulher que estava para dar luz. Ele queria devorar o filho, mas ele não conseguiu. Jesus veio, Jesus nasceu, cresceu, cumpriu a sua missão expiatória e ascendeu aos céus, como nós começamos outro estudo lá no no livro de Atos, capítulo 1, vai mostrar a ascensão de Cristo, e ele está lá sentado à destra do Pai. Nós já vimos aqui no Apocalipse, inclusive, o trono de Cristo, nos capítulos 4 e 5. Então aqui ele tem essa primeira derrota. A intenção dele sempre foi frustrar a vinda do Messias. Ele tentou isso de todas as formas. Ele tentou isso quando ele instiga Caim para matar Abel. Ele tentou isso quando toda a população do mundo está pervertida e Deus tem que destruir o mundo e sobra só Noé. E ele vai tentando o tempo todo fazer com que os descendentes de Deus
de fato tenha um fim para que o Messias não possa vir, mas ele perdeu. Jesus já veio, Jesus já cumpriu a sua missão, e como está escrito lá no Evangelho, está consumado. A segunda derrota de Satanás está justamente quando ele causa um conflito no céu. Ele causa um conflito no céu. Nós sabemos que ele se coloca em oposição contra Deus. O pecado de Satanás, nós vamos ver lá em Timóteo, é justamente essa ideia do orgulho, da soberba. Por isso que Paulo vai dizer: olha, não coloque um neófito na fé para liderar a igreja, para que ele não ocorra no pecado do diabo. Qual foi o pecado do diabo? Justamente o orgulho, a soberba, o desejo de ser como Deus. E para esse desejo de Satanás, Deus agora tem um anjo. Como é o nome desse anjo que está lá no céu, liderando o exército de Deus? E Miguel significa o quê? Ninguém é como Deus. Satanás quer ser como Deus. E qual é a resposta de Deus? Ele envia um que dá logo um recado: ó Satanás, ninguém é como Deus. E então, perceba, Satanás não inicia a guerra. Quem é que inicia a guerra? Miguel. Miguel, obedecendo essa ordem divina, expulsa Satanás, e ele cai na terra, por assim dizer, com 1/3 dos anjos. Então, essa é a segunda derrota de Satanás lá no céu, quando ele é lançado fora da presença de Deus. A terceira derrota de Satanás, versículos 6 e 14, ele tenta perseguir a mulher, porém Deus prepara um lugar para essa mulher. Que lugar? O deserto. A gente vai ver isso nos versículos 6 e 14. Eu estou fazendo só um breve retrospecto para que a gente possa entrar na nossa conversa do dia de hoje. Então a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia lhe sido preparado por quem? Deus já havia preparado. Deus já sabia da fúria que Satanás viria a ter logo após a sua expulsão do céu. Como Satanás não tinha poder para tentar abalar a estrutura celestial, ele tenta abalar a estrutura terrena. E ele vem agora contra a humanidade, tentando destruir o povo de Deus aqui. Ele vai lá, mas Deus sustenta essa mulher. E aqui mais uma vez a referência para esse número, 1260 dias, 3 anos e meio. Esse número é um número simbólico. É justamente um período em que a igreja de Cristo está testemunhando aqui na terra. É o mesmo período que a gente vai ver lá em Apocalipse 11, quando fala das 2 testemunhas. As 2 testemunhas que também representam a igreja. As 2 testemunhas profetizam durante 3 anos e meio. Então o número aqui em Apocalipse, o número de dias aqui sempre traz um sentido simbólico e não cronológico. Não são 3 anos e meio no nosso sentido cronológico, mas ele está falando no sentido simbólico, um espaço de tempo que tem começo e tem fim. Então aqui ele vai ver qual é a quarta derrota de Satanás. A serpente que queria apanhar a mulher numa torrente, porém o que é que Deus faz? Ele abre a terra e suga a água. Mais uma vez, Satanás tenta agora destruir o povo de Deus, representado aqui no capítulo 12 como essa mulher. E aí ele lança da sua boca essa ideia de torrente, irmãos, é a mesma ideia da palavra dilúvio. Uma quantidade de água muito grande que vem como uma avalanche. Eu não sei se vocês se lembram do episódio que teve lá em Mariana, se eu não me engano, numa cidade lá de Minas Gerais, quando uma barreira se rompeu, uma barragem se rompeu e invadiu lá e matou algumas pessoas. Então a ideia de torrente é essa, uma enxurrada muito grande de água que sai levando tudo, como um tsunami. E aí o que faz? Quando Satanás está achando, agora peguei a mulher, o que Deus faz? Abre a terra. E a terra suga aquela água, e a mulher mais uma vez é protegida por Deus. Sabe, irmãos, por mais que Satanás saiba que é impossível destruir ou tocar naqueles que Deus protege, ele vai estar tentando isso o tempo todo. Está no DNA dele, esse ódio dele, né? Ele tem um ódio em relação à criação, e por mais que ele saiba
que ele não conseguirá destruir o povo de Deus, ele vai tentar até o último instante trazer dano a esse povo. E a última cartada de Satanás é justamente os versículos finais que nós vamos estudar. Ele vai tentar investir contra o descendente da mulher, e Deus vai proteger esses descendentes, como a gente vai ver nos versículos finais, mais precisamente no versículo 17. Então esse capítulo 12, ele fala dessa guerra invisível, aonde o povo de Deus triunfa e Satanás sempre será derrotado. Às vezes nós olhamos para a história e nós temos uma visão deturpada da história. A gente olha, por exemplo, para a época onde os cristãos foram perseguidos e mortos, e a gente pensa, meu Deus, como Satanás causou dano ao povo de Deus. Irmãos, quando Satanás ele tira a vida de um cristão, ele não está causando dano nenhum. Ele está o quê? Fazendo um favor, porque a pessoa está indo para o céu. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem. Então uma pessoa que morre no Senhor é bem-aventurado ou é triste? É derrotado ou é vencedor? Então Satanás ele não consegue, ele fica frustrado em relação a isso. Então qual é a grande arma de Satanás? E a gente vai ver isso agora. É justamente o poder do engano. Satanás é aquele que deu a inteligência, por exemplo, a um falso profeta do Antigo Testamento chamado Balaão, que inclusive vai aparecer aqui no livro do Apocalipse. A gente já estudou ele. Balaão, ele entendeu isso. Não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Mas o que é que eu posso? Eu posso perverter esse povo. Eu posso estimular o pecado desse povo, para que esse povo se coloque em uma situação de oposição ao seu Deus, e então seu próprio Deus disciplinará e julgará o seu povo. Então é importante que a gente entenda que o intuito de Satanás não é causar um dano físico e material à nossa vida, mas é de alguma forma nos colocar em oposição contra Deus. Então, por exemplo, quando a nossa vida começa a entrar em um processo de colapso, a nossa saúde não vai bem, a nossa vida financeira está uma loucura, sabe? Nossa vida emocional está parecendo uma montanha russa. E qual é o propósito de Satanás? É fazer com que a gente diga, Deus, o Senhor não é bom. O Senhor não é bom, Deus, não é possível que o Senhor me ame. Minha vida está horrível, Senhor, o Senhor me ama. Na verdade, é isso que o inimigo quer produzir na nossa mente, uma dúvida em relação ao amor de Deus para conosco. Nós não podemos deixar que Satanás saia vencedor. Por isso nós precisamos declarar, como em muitos trechos da Bíblia, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Como está escrito no livro do Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu ainda vou adorar a Deus do mesmo jeito. Então, aqui nesse capítulo 12, versículo 12, vamos retomar. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. E foi justamente aqui que a gente parou na semana passada. Então, ele está dizendo, ai da terra e do mar. E eu já falei sobre esse versículo semana passada, eu só vou trazer essa retrospectiva para a gente entrar já na parte final. Essa ideia de terra e mar faz referência à criação no sentido completo. Então, a Bíblia diz ali, ai da terra e do mar. Satanás desceu em relação à criação de Deus. Então, meu irmão, como eu falei na semana passada, só para a gente voltar a memória, lembrar um pouco, não adianta você tentar morar em Marte, meu filho, porque Satanás vai lá para Marte também. Não adianta você tentar ir para a Lua. Não, pastor, mas aqui está dizendo que é só na Terra e no mar. Se eu for morar em outro planeta, guerra nas estrelas, jornada nas estrelas, eu estou livre. Então, você vê que o homem está tentando povoar outros planetas, né? Vai ver, tentando fugir de Satanás. Não, ele está falando em relação a toda a criação. Deus criou todas as galáxias, conhecidas e desconhecidas. Sabe, planetas e estrelas que ainda nem são conhecidas pelo homem. Deus foi que criou isso lá no começo. E sabe todos eles pela sua mão. Ele sabe tudo o que existe no universo. E Satanás, ele se volta contra essa criação de Deus.
E o poderio dele se estende em relação à criação por conta do pecado do homem. Então, ele está agora cheio de fúria. Irmão, Satanás sabe que tem pouco tempo. Você sabe que Satanás tem pouco tempo? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, será que esse problema nunca vai acabar? Será que eu nunca vou conseguir sair dessa questão? Será que meu marido nunca vai se converter? Será que meus filhos nunca vão se converter? Será que os governos sempre vão ser corruptos? Será que é isso? Será que é aquilo? Irmãos, calma. Falta só um pouquinho de tempo. Está escrito lá no livro de Hebreus. Ainda há um poucochinho de tempo. E aquele que tem de vir, virá. E aí, acabou a brincadeira. Então a ideia é justamente, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe tanto isso, irmãos, que quando Jesus andou aqui na terra, 2000 anos atrás, ele chegou em uma cidade conhecida como Gadara. E quando ele chegou naquela cidade, uma legião de demônios que estava habitando na vida de um homem, se prostrou diante de Jesus e disse: por que o Senhor veio nos aterrorizar antes do tempo? Eles já sabiam que tinha pouco tempo. E ele disse: o Senhor chegou adiantado, Jesus, a gente ainda tem um pouquinho de tempo aqui. Então a ideia é, o povo de Deus, ele tem que acertar o seu relógio. Nós precisamos olhar para as lutas do tempo presente, como Paulo descreve em 2 de Timóteo, como leve e momentânea. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então a ideia aqui é essa. O próprio Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e a gente às vezes, como o povo de Deus, acha que não. Então, só falta um pouquinho de tempo, vamos perseverar, vamos se apegar. Amigo Edson, vamos se apegar a Deus, vamos ficar firme com o Senhor. É isso mesmo, meu filho. Tá bonito você hoje com essa bermuda branca, essa calça azul, esse corte de cabelo, né? Eu quero cortar igual a você. Será que o irmão consegue ficar bonito assim? Né? Vamos lá. Então aqui, ó, versículo 13. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera a luz ao menino. Então Satanás, ele não para, irmãos. A Bíblia vai dizer que Satanás é extremamente diligente. Quando o Senhor Jesus nos ensina uma das parábolas mais importantes, pois é o próprio Jesus que diz que ela é a chave para que compreendamos todas as outras parábolas, que é a parábola do semeador. Ele vai dizer: olha, sabe aquela semente que cai à beira do caminho? Rapidamente vêm as aves do céu e comem. E aí, essa é uma das passagens que a gente não tem trabalho nenhum. Por quê? Porque o próprio Jesus explica. E ele vai dizer: sabe essas aves do céu? É Satanás. Quando a semente é lançada, ele não quer que essa semente encontre um solo fértil no seu coração, meu filho. Então ele vai tentar tirar, mas você vai deixar? Não, isso mesmo aí. Isso é força, rapaz, de Deus. Isso mesmo. Então a ideia aqui é essa. Ele vai perseguir a mulher que dera luz ao menino. Que mulher é essa, irmãos? Igreja. O povo de Deus, ele sempre foi perseguido, irmão. Desde Abel até hoje, o povo de Deus sempre foi perseguido pela serpente e os seus descendentes. A gente vai ver, por exemplo, em João capítulo 8, quando Jesus olha para os fariseus, ele chama eles de quê, meu irmão? Filhos do diabo. Você vai ver João Batista dizendo raça. Ele estava ofendendo aquelas pessoas? Não, ele estava dizendo: vocês são descendentes da serpente. Vocês têm que se converter, vocês têm que crer em Cristo, para que vocês nasçam de novo, para que vocês sejam feitos uma nova criatura. Ele não estava ofendendo aquelas pessoas. Diga, filho. Jesus falando com esse intuito, mesmo que trazendo uma palavra que muitas vezes a primeira vez é uma palavra forte, isso não é amor de Deus, quando ele direciona. Sempre amor. Sempre amor. No caso de Jesus, no caso da gente, às vezes a gente fala com raiva, né? Está com raiva, serpente. Né? Então a gente tem que filtrar o nosso coração. Não necessariamente nesse, porque esse nome mesmo não vai nem usar. Mas usa você para pregando lá na Inglaterra, lá diante da rainha, né? Raça de víbora. Assim, não no sentido da gente apontar o olho, mas no sentido de pregar a palavra mesmo, às vezes, quando Deus discutiu aquilo pela palavra e nós somos pegos naquele
daquele contexto, então às vezes a nossa carne vai receber um amor terrível. Vai receber, é verdade. Mas isso é o amor de Deus. O amor de Deus. E é por isso que o Espírito Santo é tão importante nesse processo. A nossa carne vai olhar para isso como algo terrível, mas o Espírito Santo vai nos mostrar que isso é o amor do Pai, corrigindo o Filho, como está escrito em Hebreus 12. Então aqui ele diz: o dragão viu que havia sido lançado na terra. Olha, irmão, o negócio foi tão poderoso no céu, Miguel jogou tão duro no céu, que Satanás... Você sabe quando... Aqui a gente é totalmente contra a violência, mas eu não sei se vocês já viram essas lutas, que às vezes a pessoa toma um murro e ela dorme, né? Aí daqui a pouco ela acorda assim, parecendo: onde é que eu estou? Foi isso que aconteceu com Satanás. O negócio lá com Miguel foi forte. A ideia aqui é isso: ele tomou um nocaute lá no céu. Quando ele viu, ele disse: gente, estou na terra, o que foi que aconteceu? Né? Então, ó, quando ele percebeu que havia sido lançado na terra, ele começou a perseguir a mulher que dera a luz ao filho. Olha o poder de Deus, irmãos. Às vezes a gente fica achando que Deus e o diabo estão em algum tipo de luta cósmica. Que luta, meus filhos? Mas é um derrotado do ponto de vista do mundo espiritual. 1 de João, capítulo 4, vai dizer que o Espírito que habita em nós é o quê? É muito mais poderoso do que o Espírito que habita no mundo, né? Então a certeza é essa: nós estamos do lado vencedor. Versículo 14: foram dadas à mulher 2 asas da grande águia. Ai, irmão, sou apaixonado por essa expressão. Vamos abrir lá em Isaías capítulo 40, para a gente entender melhor o que João está falando. João está fazendo referência a textos do Antigo Testamento, não somente Isaías, que é o mais conhecido, mas também outros trechos do Antigo Testamento. A gente vai ver essa ideia de Deus concedendo asas ao seu povo, para que o seu povo esteja passando por cima dos problemas. Essa é a ideia das asas. Olha o que está escrito aqui em Isaías, no capítulo 40. Eu vou ler os versículos 30 e 31, porque eles estão interligados. Isaías 40, versículo 30: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Fica ou não fica? Pequenininha, diga aí. Você chegou aqui cansado, não foi? Sua mãe botou você para caminhar, para andar de ônibus, não foi? Chegou aqui e está cansado, está bebendo água, né? Então, independentemente da idade, minhas filhas passaram o final de semana na casa dos avós. Quando foi sábado de noite, elas chegaram em casa destruída. Que brincaram o dia todo de baiô, de não sei o que mais. Chegaram, meu pai, eu deve estar cama, parecendo umas sonâmbulazinhas assim. Até os jovens se cansam, irmãos. O fato da gente ser jovem, né, como por exemplo aqui a irmã Renilda, a irmã Bárbara, né, seu todo mundo jovem aqui, todo mundo abaixo dos 30, né? Todo mundo jovem. Então, o fato da gente ser jovem não diz que a gente não vai se cansar. Por quê? Porque a nossa luta é espiritual, irmão, não é física. Às vezes a gente dorme 12 horas e acorda o quê? Cansado. Sabe, às vezes a gente não entende. Você passou o final de semana aparentemente tranquilo e você se sente o quê? Tenso, cansado, isso daqui está pesado. Há um ambiente espiritual ao nosso redor. Então a ideia aqui é justamente essa: os jovens se cansam. Não é a jovialidade que vai fazer com que a gente persevere. O que nos dará esse espírito de perseverança é a presença de Deus na nossa vida. Então aqui ele mostra isso. Isaías 40, versículo 30: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Tropeçar aqui é no sentido de estar tão cansado que tropeça. Sabe quando você está cansado, que você começa a ficar tonto e tropeça? Então a caminhada cristã, ela é exaustiva. E se você não estiver sendo renovado, independentemente da sua força e vigor físico, você vai sucumbir. Mas é o que ele diz no versículo 31: mas aqueles que esperam no Senhor. Essa ideia de esperar, irmãos, não é a ideia de ficar parado, é a ideia de quê? De confiança. Quem está esperando no Senhor é aquele que está confiando nele. Não é a ideia de ficar parado, no sentido, por exemplo, eu estou esperando um ônibus. Então você fica no ponto. Alguém espera ônibus andando? Não, você fica no ponto de ônibus esperando, né? Então, mas não é essa a ideia da Bíblia. A ideia daqui é esperar confiando no Senhor. Então eu estou caminhando e eu estou esperando que o Senhor vai renovar as minhas forças. Eu não tenho condição de pregar, mas eu confio que Deus me dará força.
Eu não tenho condição de amar os que me odeiam, mas eu tenho certeza que Deus vai colocar amor no meu coração. Eu não tenho condição muitas vezes de perdoar determinadas agressões que as pessoas nos fazem, mas Deus nos ajudará nesse processo. Então a ideia de esperar no Senhor é: eu confio em Deus, na sua ajuda, para que Ele me ajude a cumprir aquilo que eu necessariamente preciso cumprir. Diga-me, irmã. Quanto mais a gente está perseverando, buscando na presença do Senhor, a gente sempre vai ter forças, né, para esperar. Isso. Aí quer dizer que correrão e não se cansarão. Isso, exatamente. A gente sempre vai estar buscando, mas a gente não vai estar cansado. Não, porque há esse renovo, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Salmo 23 diz que o Senhor mesmo nos leva a pastos verdejantes, águas de repouso. Então aqui ele diz: renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as suas forças. E aqui ele vai dizer: e voam alto como águias. Qual é a referência aqui? Águia, irmão, ela voa alto e significa o quê? Está acima dos problemas, está acima das circunstâncias adversas. É como eu já dei o exemplo aqui do avião. Um avião, quando ele percebe que há uma formação de nuvens no seu caminho, na sua rota, o que ele faz? O piloto traça a rota, sobe um pouco mais, para que ele passe acima dessa camada de nuvens, para evitar o que? A turbulência. Turbulência acontece quando o avião passa por essas nuvens, e aí ele começa a chacoalhar, a tremer. Então o piloto, para evitar isso, o que ele faz? Ele sobe, e então você vê lá de cima, lá, um monte de nuvens embaixo lá. Então a ideia de asas é isso: o Senhor nos faz passar por cima dos problemas. Os problemas estão lá, mas o Senhor nos carrega para que passemos por cima deles e eles não nos atinjam e não nos abatam. Então essa é a ideia de asas. O Senhor sabe até onde a gente pode suportar. O Senhor sabe, Ele está ao nosso lado e Ele não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. Nesses momentos de intensa rejeição e de intenso combate que os cristãos passam aqui na terra, eles têm essa segurança: se necessário for, Deus nos dará asas e nós voaremos como águias por cima dos problemas. É isso que significa crer em Deus, saber que nós estamos acima de tudo que está acontecendo aqui embaixo. Você é cidadão de que reino? Do mundo ou do céu? Do céu. E essa ideia de asas é essa segurança. Por isso que diz: foram dadas à mulher, à igreja. A igreja, e somente ela tem essas duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que havia sido preparado no deserto. Percebeu? A mulher está aqui, Satanás está aqui em oposição. O que é que Deus faz? Ele dá asas. Então a mulher passa por cima e vai para o lugar que Deus estabeleceu para ela ir. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados, como está escrito lá no livro de Jó. Então não adianta. Não adianta toda a fúria de Satanás, não adianta toda a perseguição de Satanás, não adianta toda a rejeição e ódio do mundo. O povo de Deus é um povo indestrutível. Então a ideia, a referência aqui é essa, a respeito da indestrutibilidade do povo de Deus em virtude do Deus desse povo. Então foram dadas à mulher duas asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que havia sido preparado no deserto. A mesma coisa que nós lemos lá em cima, se lembra? Que já havia sido dito isso, que Deus preparou um lugar no deserto para a mulher, no versículo 6. Agora no versículo 14 essa ideia é repetida. Onde seria sustentado durante o quê? Um tempo, ou 2 tempos e meio tempo. A ideia aqui é essa. Qual é o lapso temporal aqui? 3 anos e meio também. Então sempre essa ideia de 3 anos e meio, como se fosse a metade de um ciclo. Então tem esse primeiro momento, que é o momento da pregação da igreja,
A igreja prega e ela é perseguida e Deus sustenta ela. E esse segundo momento é justamente que a gente vai ver a partir dos versículos finais de Apocalipse. Esses últimos 3 anos e meio, que eles são muito mais reduzidos, e por isso a Bíblia diz 3 dias e meio, porque seria essa segunda metade do tempo, onde Satanás aparentemente tem uma vitória sobre o povo, mas rapidamente vem o Senhor Deus, através de Cristo Jesus, e consuma a sua obra, destruindo Satanás, destruindo a Babilônia, destruindo o falso profeta. A gente vai ver a queda de cada um deles à medida que a gente vai estudando o livro do Apocalipse. Então a ideia aqui é isso, ó. Durante esse tempo de 3 anos e meio, o povo de Deus está protegido, o povo de Deus está guardado. Há perseguição, há oposição, há sofrimento, mas Deus está com o seu povo, e através desse sofrimento do povo de Deus, outros descendentes vão nascendo, como é o caso de Lígia e Priscila, né? Então, nesse sofrimento, a igreja se torna fecunda. A gente vê isso lá no livro de Êxodo, quando o faraó ele começa a perseguir o povo. O que é que acontece? O povo nasce mais ainda. Na perseguição parece que os crentes reproduzem mais. Então, a ideia aqui é justamente essa. Esse período em que a igreja é perseguida é um período de grande fecundidade, onde o povo de Deus se multiplica. A referência do que aconteceu aos 70, alguns dizem 72, que descendentes de Jacó que chegaram no Egito, e quando foi depois que Moisés vai tirar esse povo, eles já eram quase 2, 3 milhões de pessoas, como dizem alguns historiadores. Então, a ideia é, o povo de Deus, nesse ambiente de perseguição, ele se multiplica. Deus usa essa perseguição para o bem, né? É por isso que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3, vai dizer: fique feliz quando passar por todo tipo de tribulação, de perseguição, de oposição, porque isso redundará em perseverança, em amadurecimento espiritual. Versículo 15: então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio. Percebeu aonde está o poder da serpente? Na boca. Qual é a arma mais destrutiva de Satanás? O engano. Quem são os servos mais poderosos de Satanás no sentido de trazer destruição? Os falsos mestres. É por isso que a gente vai ver na Bíblia como, de forma repetida, todos os livros do Novo Testamento falam da importância da igreja deixar bem claro a sua oposição aos falsos ensinos e falsos mestres. 2 de João vai dizer: se alguém vem ter com você e não traz consigo a sã doutrina, diz o quê? Nem recebais ele em casa. Paulo vai dizer em 1 de Coríntios capítulo 5: cuidado com os falsos irmãos, com esses nem comais. Judas vai dizer na sua epístola o perigo que os falsos mestres trazem, e diz que esses falsos mestres eles corroem a igreja. Pedro vai dizer a mesma coisa em relação a isso. Ele diz: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo no Antigo Testamento, surgirão agora na igreja falsos mestres. O objetivo desses falsos mestres é justamente, diga no filho, a respeito daquele grupo de, acho que fariseus e escribas, que estavam questionando a questão dos discípulos comerem e não lavarem as mãos. Jesus vai comparar o comer sem lavar as mãos e a doutrina falsa que eles estavam... Era muito mais nocivo. Era mais danosa. Isso, né? Exatamente. Tanto que ele diz que é o que sai da boca que é o que contamina o homem, porque vem do coração. Exatamente, filho. E no capítulo 7 de Mateus, Jesus vai dizer: cuidado com aqueles que se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos. Essa é a ideia dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles parecem ser mais bondosos do que os verdadeiros mestres. Isso que é a sedução deles. É por isso que está escrito lá em 1 de João: eles falam aquilo que você quer ouvir. Então a pessoa vem para a igreja, e normalmente, irmãos, a gente mora num país que passa por crise financeira, onde a maioria das pessoas está passando por algum tipo de processo de crise emocional,
Você vai perceber, por exemplo, se você estudar a nossa sociedade, você vai perceber que para cada casamento há um número imenso de divórcios. Você vai perceber, por exemplo, pais, filhos que são criados sem a presença dos seus pais. E aí isso é propício para Satanás e para o falso mestre. Você vai perceber, por exemplo, uma disparidade econômica muito grande no nosso país, onde os ricos se tornam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então Satanás, ele sabe a arma que ele vai usar. Então ele chega no falso mestre e diz: olha, Deus está vendo o seu sofrimento e hoje ele vai te honrar. Meu filho, quando você diz uma mensagem dessa, todo mundo vai à loucura, né? Quem é que não quer? Quem é que não está sofrendo? Quem aqui não quer uma porta de emprego? Não existe isso na Bíblia. Quem aqui não quer uma oportunidade? Sabe aquele que te viu na prova e não te ajudou? Quando vê você na bênção, meu irmão, vai se arrepender. A pessoa ouve isso, ela se arrepia todo, testificou. Isso é bíblico? Não, eu não estou nem aí para ver se é bíblico ou não. Eu sei que isso mexeu com o meu coração. Então, pessoal, os falsos mestres sabem o que falar. Eles falam aquilo que agrada o mundo. Não se agrada. Não, meu filho, pode falar. Diga aí, é bom que eu bebo água. Cada vez que você fala, eu bebo água. Isso é muito triste assim que quando se a gente tenta ser cristão, ninguém quer ser amigo do cristão. Às vezes a pessoa vem argumentos que para ela são coisas boas, mas se a gente mostrar na Bíblia que Deus não acha isso bom, ela vai achar que só você quer saber, você quer algo contra ela, porque ela não acha uma coisa. É por isso que meu apelido é Destruidor de Sonhos. Igual um videogamezinho. Não pastorizando, que é o destruidor de sonhos. Eu chego lá para dizer o sonho e ele diz para mim que eu tenho que buscar viver o sonho de Deus. Exatamente. Por isso que Paulo vai escrever os Gálatas, porque os Gálatas começaram a olhar Paulo como inimigo, porque Paulo ensinou a verdade para eles. E Paulo vai dizer: por acaso eu me tornei inimigo de vocês por falar justamente a verdade? Então, às vezes a gente vai ter esse tipo de sentimento. Mas o mesmo Paulo vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem é justamente falar a verdade. Esse é o melhor bem que a gente pode fazer, tanto aos outros quanto a nós mesmos. É permanecermos na verdade, independentemente da receptividade ou não dessa verdade. A gente tem que perseverar nela. Amém? Então ali, olha, a serpente fez jorrar a água da sua boca. Você tem que entender o que está acontecendo aqui. Qual é a ideia de João? Digamos que aqui é a mulher, né? A igreja, você, meu filho, está vendo aí a igreja? E a igreja está aqui, ó. E a serpente está aqui, ó. Olha, eu sou pecador miserável, eu sou a serpente. Então a serpente está aqui, a serpente abre a sua boca. Não se esqueça que a serpente é conhecida também como grande dragão, faz ideia do seu tamanho. Então da sua boca sai uma quantidade enorme de água que vem como uma tsunami para o quê? Para afundar a mulher. E é justamente isso que as heresias fazem. É justamente isso que os falsos ensinos estão fazendo hoje. Se você pegar, por exemplo, 100% da igreja evangélica brasileira, segundo as pessoas mais otimistas, no Brasil hoje, temos cerca de 30 milhões de evangélicos. Então, se você pegar esses 30 milhões de evangélicos, você vai se assustar que menos de 10% desses evangélicos têm a teologia correta. 90% das igrejas evangélicas que existem no Brasil não sabem a diferença do Novo Testamento para o Velho. Você vai pegar de cada 10 crentes, 9 não sabem o que é justificação, o que é somente a fé, o que é só a escritura, o que é palavra de Deus e palavra do homem. Não sabem de nada, são evangélicos. Se batizaram, dizimam, fazem campanha, estão nos cultos de milagre, culto de poder, culto disso, culto daquilo, mas eles são analfabetos bíblicos. Então é isso mesmo, a serpente, ela faz jorrar da sua boca essa quantidade enorme de heresias destruidoras, e ela vai inundando. Quem é que vai estar protegido? Somente o remanescente fiel. Vamos abrir aqui rapidamente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, um trecho da Bíblia que eu creio que vocês aqui estão bastante familiarizados, até porque nós estudamos o livro de 2 Tessalonicenses recentemente. 2 Tessalonicenses capítulo 2, e diz assim, ó:
2 Tessalonicenses 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses 2:3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Por quê? Porque a serpente vai fazer isso. Ela vai jorrar da sua boca uma quantidade enorme de engano. E aqui ele está dizendo: não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. O que é apostasia? Aqueles que estão na verdade darão as costas à verdade. E então será revelado o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? Daqui a pouco a gente vai conhecer ele nos capítulos 13 e 14, o anticristo. O filho da perdição, versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração. Percebeu o ódio de Satanás em relação aos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas, e agora que vocês sabem que está detendo Ele para que seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que está detendo? Deus. Deus é que está detendo essa ação do mal e protegendo a mulher do seu descendente. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Percebeu como o aparecimento do anticristo vai ser algo bem rápido? Ele vai aparecer com muito poder, ele vai aparecer com um poder destrutivo muito grande, com o poder de perseguir os crentes de maneira muito poderosa, mas isso vai ser rápido, porque logo virá quem? Cristo vai destruir ele com o sopro da sua boca. É a mesma ideia que João desenvolve no livro do Apocalipse quando nós estudarmos mais adiante. Versículo 9. A vida desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, o que Satanás usa para que as suas heresias sejam confirmadas? Sinais e prodígios. É o que a gente está vendo, por exemplo, em relação a esse filme de Edir Macedo. Você sabia que tem um monte de pessoas, de igrejas que não é universal, que apoiam esse filme? Por quê? Porque todo mundo quer ser como Edir Macedo. Quem é Edir Macedo? Uma pessoa que começou a pregar o evangelho pobre e que se tornou um dos homens mais ricos do mundo pregando o evangelho. O falso evangelho, diga-se de passagem. Então, as pessoas olham, os falsos mestres, independentemente da denominação, batista, pentecostal, ele olha para o Edir Macedo como se fosse o quê? Um referencial. Eu quero ser igual a esse homem. Começou pregando assim, com a caixinha de som, um falso evangelho, de maneira bem clara. E você percebe isso quando olha para ele, quando ele abre a boca, ele fala como dragão. Mas as pessoas não estão prestando atenção para isso, porque as pessoas estão olhando para os sinais. Então as pessoas, não, na Universal tem poder. Poder tem, de engano. É o único poder que tem naquela igreja. Aqui não é igreja, mas é uma sinagoga de Satanás. Esse é o nome que a Bíblia dá a ela. Então ele fará, versículo 10, uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, o que poderia os salvar. Então essa é a grande arma de Satanás. Produzir sinais, produzir enganos, para que as pessoas rejeitem a verdade. E a verdade é a única coisa que poderia salvá-los. Então você vê, por exemplo, esse homem que tem essa fortuna aí de 1 bilhão de reais, ele vai morrer e vai para onde? O inferno. As pessoas que estão na igreja dele vão morrer, vão para onde? Com dinheiro, sem, com sucesso, sem, sabe? Para o inferno, vai rico, vai pobre. O que faz com que você vá para o céu, irmãos, é Cristo, que opera em nós o verdadeiro arrependimento, que nos concede a verdadeira fé, que nos faz uma nova criatura, que nos faz buscar as coisas do alto e não as coisas da terra, como esses falsos crentes tanto falam. Então a serpente fez jorrar da sua boca como um rio, sabe? As heresias, elas vêm desse sentido mesmo assim, grandioso. É impressionante, irmãos. Olha, eu falo isso com uma dor no peito que você não tem noção. A maioria das igrejas que eu visitei não tem verdade. Elas estão debaixo do engano diabólico. As pessoas acreditam em manifestações que nada tem a ver com o Deus da Bíblia e com a palavra de Deus. As pessoas estão vivendo na igreja, mas como se estivessem no mundo, e acham isso tão natural. Sabe?
Sabe, você vai ver pastores que estão no 4º, 5º casamento, isso é natural. Você vê o homossexualismo, a fornicação, a prostituição, tudo isso crescendo de forma extremamente natural no meio daqueles que se dizem o povo de Deus. E a marca mais forte do povo de Deus, como a gente vai ver, é o que? É a santidade. Sem santificação, ninguém jamais verá o Senhor. Então é isso. Satanás, ele tem feito jorrar isso. Mas olha o que diz, versículo 15: para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Então o propósito das heresias que Satanás lança através da sua boca é nos arrastar. É o mundanismo, sabe? É nos arrastar, é nos fazer igual ao mundo. A gente usa uma roupa diferente, mas a gente é igual ao mundo. A gente, sabe, eu não danço forró, eu danço forró gospel. Eu não danço a rocha, eu danço a rocha gospel. Eu não sou um funkeiro, eu sou um funkeiro gospel. Então tudo agora, do mundo, você bota o seu gospel e pode agora. Agora pode, por quê? Porque é gospel. Tá vendo? É um forró, mas é gospel, meu irmão. Eu vou para o bloco de carnaval, mas eu vou para o bloco de carnaval de crente. Você vai ver daqui a pouco, em junho, um monte de igreja tendo quadrilha, tendo um monte de festividades, sabe? Por que pode? Porque é para a glória de Deus, varão. Glória de quem, meu filho? Sabe, a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo, inimigo de Deus. Mas para nós seremos rotulados como o que, minha irmã Bárbara? Radicais, fanáticos. É só você que está certo? É só a sua igreja que está certa? Então vai dizer que só tem ser severa na boca do rio, está pregando a verdade. Não, graças a Deus tem outras, mas são poucas. Porque a grande verdade é essa. Satanás fez jorrar da sua boca essa torrente de águas destruidoras, e ele tem levado uma série de pessoas consigo. Versículo 16: a terra, porém, ajudou a mulher. Olha que o que você menos vai. O improvável acontece. Por quê? Porque a terra é inimigo do povo de Deus. Então, mas aqui a terra aparece como aquela que, quando Deus manda, ela tem que obedecer. Então a terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio. Como eu disse a vocês, Satanás lançou. E aí, os falsos crentes todos foram levados pela torrente, mas o remanescente fiel, que estava no lugar que Deus determinou, o que foi que aconteceu? Aqui na frente desse lugar, abriu-se a terra e a água foi engolida. Mas quem não estava na arca, morreu afogado. Não foi assim no dilúvio? Só existe um lugar seguro para os cristãos: é a verdade. A verdade é o nosso escudo, irmãos. Sem essa verdade aqui, nós estaremos completamente desprotegidos em relação à nossa fé. O que eu vou acreditar? O que está na Bíblia. Sabe? Qual é a nossa teologia? Os 66 livros da Bíblia. Então, essa é a verdade, irmãos, ela é uma verdade protetiva. Porque você precisa tanto estudar a Bíblia para proteger a sua fé, irmão. Porque Satanás vai tentar fazer com que você seja levado por essa enxurrada de heresias, de sinais. Mas você vai ter que estar alicerçado na verdade, para que você esteja inabalável, independentemente da tempestade. Então olha o que diz aqui, versículo 16, já estou concluindo. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Irmãos, aqui a gente vai ver que muitas vezes nós somos pessimistas demais. E eu já disse que o cristão, ele não pode nem ser pessimista e nem otimista. Ele tem que ser o quê? Bíblico. Então muitas vezes a gente vai chegar em um determinado lugar, né? E a gente vai dizer: meu Deus, vou chegar aqui nesse lugar e ninguém vai me dar ouvido. Vou chegar aqui nesse lugar e vou sair apedrejado. Mas irmão, é naquele lugar que o pessoal vai ouvir o que você falou e vai dizer: rapaz, é isso mesmo, cara. Fala mais disso para mim. Não foi assim quando Jesus chegou em Sicar? Ele conversou com aquela mulher samaritana, e a mulher samaritana foi lá e disse para os samaritanos lá daquela aldeia o que Jesus fizera e falara, e todo mundo pediu para Jesus ficar lá, e Jesus pregou e todo mundo ficou aleluiado. Mas teve alguns lugares que Jesus foi e ele foi o quê? Rejeitado.
Então a igreja de Cristo, ela não pode jamais perder a esperança da salvação. Paulo vai dizer: eu fiz de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Nós não podemos deixar que o pessimismo, que a maldade do mundo influencie o nosso coração. A maldade se multiplicará e o amor de quase todos se esfriará. Hoje eu coloquei para vocês um vídeo do pastor Augusto Nicodemos que falava justamente do perigo do esfriamento espiritual. Quando a gente vai ver, mas na maioria das igrejas que eu vou é só heresia, mas vai ter igrejas que você vai chegar e que você vai pregar a verdade e que pessoas que estavam nas trevas vão vir para a luz. Vão ter pessoas, eu já convidei todo mundo do meu prédio 10 vezes, mas vai ter um que você vai convidar uma vez, ele vai vir e vai ficar mais crente que você. Então, essa ideia de que a mesma terra que ela vem como a rejeição, quando Deus quer a aceitação, porque Deus é aquele que está no controle. A gente vê isso de forma muito clara no ministério de Paulo, mais especificamente na cidade de Corinto. Quando Paulo chegou na cidade de Corinto, Paulo ficou extremamente frustrado naquele lugar. Está lá escrito no livro de Atos. E Paulo rapidamente queria sair de Corinto e queria dar continuidade à sua viagem missionária. Mas o Senhor apareceu a Paulo de noite e disse o que, Dudu? Rapaz, isso é o último dos puritanos. Então a ideia é justamente, Paulo estava querendo o quê? Ir embora. Ele disse, não. Começou agora, você vai ver o que vai acontecer nessa cidade. Botar essa cidade de cabeça para baixo, Paulo, através da sua vida. Fale, não caia a boca. Bora, meu filho, igual uma matraca quebrada. Fala aí o evangelho, prega. Então Paulo pregou. Então a ideia aqui é justamente uma ideia de esperança. Satanás está jorrando da sua boca essa quantidade enorme de heresia. Mas na hora que Deus quer, Deus traga essa heresia e a verdade resplandece. Amém, Dudu? O avivamento que vai ter em Jequié, a igreja que vai ter lá no Alto das Pombas, que vai ser maior do que na boca do rio. Amém? Então vamos lá. Versículo 17 é o último versículo aqui, até porque o versículo 18, muitas pessoas colocam esse versículo 18 como o primeiro versículo do capítulo 13. Esse versículo 18 ele está muito mais ligado com o capítulo 13 do que propriamente com o capítulo 12. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, o dragão irou-se contra a mulher. Olha, Satanás ele está sempre furioso. Satanás ele está sempre parecendo que chupou limão, né? Com sal, ele está com aquela cara fechada. Por quê? Porque o povo de Deus exala um aroma. Qual é o aroma? De vida. E Satanás ele só gosta de morte. A igreja exala esse aroma de vida e de vida eterna. A vida que veio até nós através da água viva, nos tornou fontes de águas vivas a jorrar. E o inimigo fica furioso com isso. Ele fica furioso apenas com a existência de um cristão. Porque o cristão evangeliza até quando está calado. O comportamento do cristão é algo extremamente revoltante para Satanás. Satanás pensa que o cristão vai fazer e acontecer e o cristão está lá, submisso, amável, paciente. Vocês, amém? Sempre refletindo o caráter de Cristo. O irmão Berlinha aí, até o cabelo deixou crescer, que é para parecer mais com Jesus. Né? Glória a Deus pela sua vida. Eu também tentei, meu filho, mas não cresce mais o meu aí, não dá. Né? Então eu só posso agora ter o caráter de Cristo. A aparência assim não dá, o cabelo não cresce mais. Então o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Sabe por que contra o restante da sua descendência? Porque quando Satanás queria pegar os crentes, que ele vinha e ele conseguia matar os crentes, o que ele fazia? Ele levava os crentes para o céu. Olha que fúria. Ele vinha, matou Estevão. Estevão está onde? No céu. Jesus está lá, em pé, à destra de Deus, dizendo: vem, meu filho, já acabou sua carreira aí. E aí ele agora fica furioso contra quem? Contra a gente. Nós somos a descendência dessa mulher.
Agora é a gente, irmãos. Agora Satanás está furioso contra você, contra você, contra você, contra vocês. Ele está furioso. Mas a gente vai ficar com medo? Não. Por quê? Porque Jesus Cristo está à nossa frente. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Nós estamos sempre protegidos na pessoa do nosso Salvador. Jesus Cristo não nos salvou e nos colocou de volta na batalha. Ele nos salvou e continua nos salvando todos os dias que Ele está ao nosso lado. Não foi essa a promessa em Mateus 28? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando você quiser lembrar de Jesus e você, olhe para Yasmin e Priscila. Jesus faz isso com a gente. Começa a chorar, aí Jesus pega você e faz assim, ó. Bota ali um ventinho, pronto. Já ficou tranquilo. Isso é um carinho de Jesus com a gente. Jesus não salva a gente e coloca a gente de volta numa batalha, sabe? Contra um inimigo tão poderoso contra Satanás. Não, ele está o tempo todo do lado da gente. Daí a nossa segurança e a certeza da nossa salvação. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Tem igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Tem verdadeiros homens de Deus que estão se afadigando para que outras pessoas sejam salvas. Existem nesse momento missionários que estão agora se preparando para evangelizar povos onde o evangelho muitas vezes não chegou de forma clara, e eles estão lá se afadigando, e nós oramos por eles para que a missão deles seja completa. Então, a sua descendência, quem é a descendência da igreja? Quem é a descendência da mulher? Os que obedecem os mandamentos de Deus. Percebeu? Que a grande marca da igreja de Cristo é a santidade. A igreja de Cristo, guardar os mandamentos aqui, não faz uma referência direta à lei, mas faz uma referência direta a Cristo. É como Jesus disse, olha, eu vou resumir todos os mandamentos como: amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. É isso que é guardar os mandamentos de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É assim que a igreja se move. Por isso que a igreja não pode deixar se influenciar pelo mundanismo. Por isso que a igreja tem que preservar a verdade do púlpito. Já disse um pastor certa feita: não preocupe-se, irmãos, com quem entra e sai da igreja, preocupe-se com quem entra e sai do púlpito. Porque quem entra e sai da igreja depende de quem? De Deus. Mas o que entra e sai do púlpito é uma responsabilidade nossa. E vamos ser cobrados. Vamos ser cobrados se estamos dando ouvido à mentira ou se estamos seguindo a verdade. Não se engane o homem. Aquilo que plantar, é isso mesmo que ele vai colher. Então aqui ele mostra isso. Essa é a marca da descendência da mulher. Essa é a marca dos descendentes do povo de Deus. Eles obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Testemunho aqui, irmãos, é uma palavra que deriva da palavra martiria, que vem o nosso famoso mártires, que significa pessoas que dão a sua vida por esse testemunho. É como meu irmão vai chegar lá no Oriente Médio, vai ou não vai? Vai ou não vai? Aqui foi preparação, né? Aqui em Salvador, todas as dificuldades que você passou, você vai chegar lá na Síria e você vai dizer o quê? Jesus Cristo é o Senhor. E aí vão apedrejar você e você vai acordar no céu. Olha que maravilha. Amém? Aí, você é crente, rapaz. A alegria dele, né? Já enxergando o privilégio de dar sangue por amor a Cristo. Amém? Mais algum candidato aí com ele? Pastor, vamos orar. Vamos todo mundo orar pela alma do irmão que já se candidatou voluntariamente, coitado do bichinho. Mas, irmãos, ser Marte é graça. A gente fala, né? Porque realmente isso tem que ser. Nós precisamos visualizar a oportunidade de morrer por amor a Cristo como um privilégio.
não como condenação, isso é privilégio, mas isso é graça. Pode ter certeza que se você precisar morrer como Marte, Deus te dará graça para isso. Deus nos deu graça para estarmos aqui hoje à tarde. Por que estamos aqui hoje à tarde aprendendo essa palavra? Porque Deus nos deu graça. Teu irmão ali, meu filho, está com o olho mais fechado do que aberto, porque ele está com o olho de vídeo, bichinho. Mas ele está prestando atenção no culto. Por quê? Porque isso é graça. Deus dá graça, irmãos, para que a gente possa suportar as coisas que precisamos suportar. Então aqui ele mostra isso. Se mantém fiéis ao testemunho de Jesus, em oposição àqueles que, como Demas, se tornaram infiéis. Então você vai ver que a infidelidade, a palavra fiel aqui, ela surge como oposto à infidelidade. O que é infidelidade? A gente sabe, é aquele que rompe a aliança. Então, por exemplo, quando uma pessoa se casa, ele tem um compromisso com o seu cônjuge de quê? De fidelidade. Então essa aliança que eu carrego no meu dedo, minha esposa tem uma aliança, isso simboliza algo que é o nosso vínculo, aonde todas as mulheres deixaram de existir para mim, todos os homens deixaram de existir para ela, e eu e ela nos guardamos um para o outro, em intimidade. E se esse vínculo é quebrado, nós chamamos isso de quê? Infidelidade. Você deveria ser fiel àquela pessoa que você se comprometeu, mas então você adultera, e o que foi que houve? Houve uma quebra nessa aliança. Então a ideia aqui é justamente essas pessoas não quebraram a aliança. Independentemente da perseguição, da tentação, do mundanismo, das heresias, essas pessoas se guardaram fiéis. Porque, irmão, Satanás vai tentar de todas as formas fazer com que a gente rompa esse laço de fidelidade que a gente tem com Cristo. Ele vai usar todas as armas, tudo. Ele sabe o que você gosta, o que você não gosta. Ele sabe o que te traz ódio. Ele vai tentar estimular esse tipo de sentimento no nosso coração, ódio. É por isso que a gente vai ver quais são os programas que as pessoas mais gostam de assistir meio-dia. Programas que estimulam ódio. Esses programas, né, Se Liga Bocão, QVB, esses lixos que a gente vê por aí. Tem um que é nacional, como é o nome? Alerta Geral, né? Como é o nome? Cidade Alerta, esse da Atena. E aí sempre falando mal de político, falando mal disso, falando mal daquilo, sempre trazendo essas notícias para estimular o que é no nosso coração? Ódio. A gente tem ódio daqueles que estão lá roubando, entre aspas, o dinheiro do povo. A gente tem ódio daquele que de repente estava embriagado e atropelou e matou uma criancinha e sua mãe. Aí a gente fica com ódio dessa pessoa. E nada, esse homem que correr, como é que pode? Encheu a cara, invadiu um ponto de ônibus, matou a mãe e a criança que não tinha nada a ver. E a gente fica com ódio. Quem é que faz isso no nosso coração? Quem é que sai ganhando? Satanás. A gente não tem que ficar com ódio de ninguém. O sentimento da gente, quando a gente vê a crescente maldade, tem que ser um sentimento de compaixão. Podia ser eu. Não a vítima. Eu podia ser o agressor. Eu podia ser o deputado que está roubando. Eu podia ser o estuprador, o pedófilo. Eu podia ser, sabe, um Hitler do século XXI e ser um genocida. Por que eu não sou? Por causa da graça de Deus, que se manifestou salvadora nas nossas vidas. Então a Igreja de Cristo precisa estimular em si mesmo essa comunhão, para que o testemunho permaneça fiel. Eu quero, como última palavra, as duas maiores armas da igreja, para a gente concluir esse capítulo 12. As duas armas da igreja, as duas armas mais poderosas da igreja, elas estão sempre juntas. É a verdade e o amor. A gente não pode se proteger se a gente não tiver a verdade, se a gente não tiver essa doutrina, se a gente não guardar a palavra de Deus no coração, se a gente não tiver a palavra de Deus como escudo, a gente não vai ter como se proteger. Agora, o elemento que Deus usa
como gasolina que é usada para o carro funcionar, é o amor. Se não tem amor, tudo é inútil. Então, digamos que o meu irmão aqui ganhou uma Ferrari. Cristiano Ronaldo estava com 17 Ferraris na garagem. Disse: não, vou dar um para o meu irmão aqui. Torcedor do Real Madrid. Disse: não, você é torcedor do Real? Então ele dá uma Ferrari. Aí ele ganhou uma Ferrari, meu filho. A Ferrari estacionou aqui embaixo. E aí ele está numa alegria. Ele não sabe dirigir, mas Vitor, você dirige para mim? E Vitor diz: olha, se o pastor deixar, a gente dá uma volta. E aí estava numa alegria lá. Quando Vitor chegou, entrou Vitor de um lado, você do outro. Quando o Vitor pegou, bateu a chave, meu filho. Aí você vê lá, a gasolina está o quê? Zerada, não tem gasolina. Aí tem que ir no posto, né, meu filho? Comprar gasolina, botar um pouquinho. Então, por que essa ideia? Irmão, se você tem a verdade, mas não tem amor, essa verdade vai ser inútil. Em vez de você se tornar uma testemunha de Cristo, você vai ser o quê? Você vai ser uma testemunha contra Cristo. É isso que a verdade sem amor faz. Faz com que a gente envergonhe o Evangelho. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão falando da verdade sem amor, o que elas estimulam nas pessoas é o quê? É uma dureza. Parece que Cristo não ama elas. Então, a gente tem que pregar a verdade, mas tem que pregar a verdade com amor, por amor, e para que o amor seja estimulado nas pessoas também. O amor é essa marca que o cristão tem. Sabe por quê? Como disse, sabe por que eu falo coisas que é dura para você ouvir? Que eu amo você, meu filho. Então tem que ser por esse motivo que a gente faz as coisas. Por que a gente de repente quer plantar uma igreja? Porque a gente ama aquelas pessoas e quer que a verdade chegue para elas de repente em maior quantidade, com mais encontros. Então é o amor que é a força motriz que está por trás de toda a atitude do corpo de Cristo. 1 Coríntios 13, repito: sem amor tudo é inútil. Mas também não podemos esquecer, porque o amor sem a verdade é um emocionalismo barato. Tem gente que acha que tem amor. Não tem não, meu filho. O que você tem é um sentimentalismo enganador. O coração da gente é tão enganador que faz com que a gente pense que a gente tem amor e na verdade a gente só tem engano. Por isso, diga-me, irmão. 1 Coríntios 13, a esperança e o amor. Mas o maior mais importante é o amor. Está vendo? E sempre juntos. Fé, esperança e amor. Isso mesmo. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque nós já estamos nessa batalha, mesmo que a gente nem enxergue ela. Sabe? Hoje existem seres espirituais do mal que estão tramando ciladas contra mim e contra você. Diga, filho. Amém. O que aconteceu na cruz, por causa do pecado que foi imputado em Cristo, Deus matou o seu filho. Esmagou. Agradou Deus no soeiro, né? Isso. Então, verdades bíblicas que é agressiva para nossa carne, tem que ser mesmo, que a gente tem que sair confessando que a gente ouviu. Isso. Que deixa a gente confortável no pecado dele. Então, eu tenho para mim que, por exemplo, como é que Deus demonstrou amor? Vai revelar, olha como é que Deus trata o pecado. E quando uma palavra que condena o pecado que a gente pratica, isso é amor de Deus. Porque as pessoas diariamente nos acusam de não ter amor por falar a verdade. Isso eu acho que falar dessa maneira de que se eu tenho uma emoção, eu acredito tudo bem em você, com seu engano, não importa o próximo que está indo. Isso não é amor. Não é amor, isso é emoção. Mas as pessoas querem tomar o papel de Deus, julgando nossa motivação, julgando por isso. Ele só está falando isso aí porque ele quer ser melhor do que a gente. Ele só está falando isso aí porque pode ser qualquer outro motivo. Por isso que a pessoa quer agir da parte disso. Agora sim, eu vou falar agora de mim mesmo. Né? Cada pessoa deve se analisar. Todos os dias, eu particularmente que prego todo dia quase, todos os dias eu corro o risco de pregar a verdade sem amor. O meu maior desafio muitas vezes não é pregar a palavra, porque a gente estuda,
senta, se prepara, ouve algumas pregações e a gente fala. Mas o meu maior desafio é pregar essa palavra em amor. É repreender pessoas baseado no amor e não numa raiva ou debaixo de um sentimento de que eu sei mais do que essa pessoa. Então, o meu maior desafio é me manter amando aqueles que me odeiam, amando aqueles que estão em oposição, mostrando que essa verdade é poderosa para inclusive guardar o meu coração e me manter amando essas pessoas. É o meu desafio, porque é isso, pregar a verdade sem amor é possível e vai produzir muito dano, não somente na vida de quem prega, mas na vida de quem ouve. E a gente, na qualidade de pregador do Evangelho, temos esse desafio. Por isso que Paulo vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem. Quando ele diz isso, ele estava quase correndo o risco de pregar a verdade sem amor. Então, esse é o nosso grande desafio, de continuarmos pregando essa verdade, mas com o nosso coração cheio de amor. A ponto de que se eu pregar a verdade e essa pessoa me matar, ou tentar me matar, eu vou fazer como Estevão: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. É esse tipo de amor. Esse amor, como disse a irmã Renilda, de 1 Coríntios 13, tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. Então esse é o nosso grande desafio, né? Como a gente vai ver, eu quase coloquei aqui um vídeo hoje, mas aí eu fui levado a colocar isso que a gente viu de Augusto Nicodemos, mas eu ia colocar um desenho bíblicozinho de Jim Elliot, que é justamente esse missionário, vocês já viram aqui, já passei. Então esse missionário que vai lá para a selva e ele morre evangelizando esses índios. Depois da sua morte os índios se convertem. Então você vê, isso é amor. E ele morreu olhando para o índio e dizendo: eu sou seu amigo. E ele falando na linguagem do índio, né? Mi, poama, alguma coisa assim, né? Mi, poama, não sei o que. Tem no desenho fala, né? Ele morreu olhando para essa pessoa, e morrer como ele morreu dói, viu, meu filho? Ele não tomou um tiro e morreu rapidamente. Foi uma lança que perfurou ele. E ele morreu olhando para esse índio que tinha assassinado ele, dizendo: eu sou seu amigo, eu vim aqui porque eu te amo. Então, é esse tipo de sentimento que a gente tem que lutar para o nosso coração estar cheio dele. Então, eu estou falando para a pessoa está lá dizendo e acontecendo de mim, e eu estou intercedendo por essa pessoa, muitas vezes de madrugada a pessoa nem sabe, né? Porque é isso que a gente faz, a gente ora pelos que nos perseguem. A pessoa está lá só falando mal da gente, só agredindo, julgando a gente, e a gente está lá de madrugada orando por essa pessoa. No caso de Dudu, por exemplo, jejuando e orando, uma coisa que ele faz muito, né? Ele e José fazem muito isso, em comum, assim, eles são amigos, assim, eles estão sempre, né, constante momentos de jejum e oração. Sei porque o pessoal riu, né? Amém? Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! Isso que a gente tem que sair daqui, irmãos, convictos, porque essa é a maior arma que o inimigo tem, tentar nos convencer que Deus não é bom, que a nossa vida não é boa, que as promessas de Deus não se cumprirão na nossa vida, e a gente já aprendeu, Satanás é um mentiroso, e a gente não vai dar crédito a ele, a gente vai dar crédito à verdade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa tarde tão abençoada, Senhor. Eu oro em especial pela vida do nosso amado irmão Dorierson. Meu Deus, as enfermidades que tem acometido ele, que o Senhor possa, meu Deus, estar no controle. Ó Pai, segundo a tua boa vontade, Senhor, restaura a saúde dele, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pelos irmãos aqui que estão enfermos também, que o Senhor possa, meu Pai, segundo a tua graça, Senhor, restaurar a saúde deles o mais breve possível, para que possamos estar glorificando o teu nome, Senhor, ainda mais. Ó Pai, oramos pela irmã Osana, pelo irmão Pepe, que o Senhor possa, meu Deus, estar guardando eles nessa luta tão forte que eles têm travado contra essa enfermidade que é o câncer, Senhor. Mas até aqui o Senhor tem ajudado a eles e cremos continuará ajudando. Oramos nessa semana também, Senhor, pelo casamento de Arthurzinho e Juliana. Ó Deus, que o Senhor possa estar guardando a mente deles. Nós vimos aqui como o inimigo investe contra tudo aquilo que alegra a Deus, e que o Senhor possa estar protegendo. Protege também, Senhor, o pastor Arthur, a irmã Sandra, todos os familiares, as pessoas que participarão, Senhor, ativamente dessa cerimônia. Que o Senhor possa estar, meu Deus, guardando e preparando tudo, Senhor, para essa sexta-feira, segundo a tua boa vontade, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos despeça
nessa tarde debaixo da tua paz, Senhor. Nos dai a tua paz, Senhor. Nos derrama de forma abundante da tua graça, para que saiamos daqui, Senhor, regozijantes na alegria da salvação, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amados irmãos, saúde-se mutuamente com um cumprimento que é santo. E diga para o seu irmão: olha, meu irmão, o caminho é estreito, mas é esse que leva para o céu.